Olá, bem-vindos ao programa Política Consciência. Nessa edição nós vamos discutir a questão da reforma política, um tema sempre em voga no Brasil, e trouxemos para o nosso estúdio o Felipe Francischini, deputado estadual eleito pelo Paraná. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Uninter. O professor Doacir Quadros, que é nosso cientista político aqui do grupo, e o deputado estadual Tadeu Venere, também reeleito nesse pleito de 2014. Nós convidamos todos eles para aprofundar a questão do debate em torno da reforma política. E a ideia do programa é sempre estar colocando posições divergentes ou talvez que se complementem no debate. Então, está lançada a questão, né, sobre a reforma política. O que você tem a contribuir nesse sentido, Felipe? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para ter essa oportunidade da gente poder discutir um tema tão importante hoje para o nosso país. Eu acredito que vamos estar discutindo ponto a ponto da reforma política logo mais, mas eu acredito que o mais importante agora é a gente debater a constitucionalidade das medidas que serão adotadas pelo Congresso Nacional, visto que existem muitos dos projetos, muitas das ideias da reforma política são da legislação infraconstitucional, então seria para uma lei ordinária, e muitos mexem com a Constituição, então teria que ser por meio de uma PEC. Então nós vamos ter que discutir muito a constitucionalidade desse projeto, para que ele não caia realmente, daqui a alguns anos, no plenário do STF e seja dito inconstitucional. Então acho que é o primeiro ponto que a gente tem que começar a debater também. Obrigada, Felipe. Professor Tadeu Venere. Bom, eu primeiro agradecer aqui a oportunidade, Vanessa, você, o Francischini, o professor Quadros. Eu acho que a reforma política, ela nasce a partir de duas constatações, né? Obviamente que dá necessidade. Eu sempre lembro que o Saramago, no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, Saramago um dia fez um debate muito interessante, estava sendo debatida a utopia. E lá pelas tantas, o Saramago falou: não acredito na utopia. O que move o mundo e a sociedade é a necessidade, não é a utopia. E acho que, mais uma vez, isso se mostra correto, porque há um debate na sociedade sobre a reforma política muito mais pela necessidade do que por qualquer outra razão. A necessidade, no meu entendimento, por duas razões. Primeiro, quando ocorreram as manifestações de junho de 2013, 85% da população envolvida naqueles debates, depois de feito uma pesquisa pelo IBOP, se mostravam favoráveis a nós termos uma mudança na forma de fazermos política. Eu acho que algumas coisas já foram sinalizadas: o fim das coligações proporcionais, para que você não vote em A e eleja B, o fim do voto secreto dentro do Congresso Nacional para qualquer tipo de coisa, cláusula de barreira, limitações, talvez limitações de mandatos, que não significa que a gente concorde, mas é uma coisa que está sendo colocada, até porque o PRI teve limitações de mandatos e ficou 70 anos no poder no México. E agora, recente, eu acho que a constatação, e aí para quem faz política ficou muito evidente, o altíssimo custo das eleições. As eleições, elas estão, a cada ano que são feitas, se tornando cada vez mais caras. E isso, obviamente, que inviabiliza que uma parcela significativa da população possa participar do processo eleitoral. Ele deixa de ser democrático, inclusive, não na sua forma, porque a forma é democrática, mas no seu conteúdo, porque só participam aquelas pessoas que já têm mandatos, ou que têm estrutura, de alguma forma, uma estrutura econômica que possibilita que possam participar e atingir o objetivo. E eu acho que há também nesse processo todo, há um projeto que eu acho bastante interessante, que é o projeto de lei de iniciativa popular, que está sendo, entre outras entidades, está sendo capitaneado pela OAB. A OAB, a CNBB, as entidades sindicais, a UP. Eu acho que é um projeto interessante, ele traz algumas coisas novas, inclusive o processo de eleição em 2 turnos para proporcionais, para cargos proporcionais. É que no primeiro turno você votaria no partido, quer dizer, o número de vagas que aquele partido obtivesse pela eleição direta. Depois, no segundo turno, ele indicaria os seus candidatos, e esses candidatos, os mais votados, ocupariam aquelas vagas. Então, uma série de propostas feitas, e que eu acho que são sistemas interessantes. O nosso sistema não pode continuar sendo o que é hoje. Uma eleição caríssima, onde ela tem um processo muito complicado de arrecadação. Uma das coisas que nós temos no PT insistido muito, que você tem que ter o fim do processo empresarial de doação, porque empresa não vota, então a empresa não pode doar. Infelizmente ele acontece, e quando ele acontece para todos. Então acho que é um processo bem interessante e é oportuno o debate, inclusive o debate que nós fazemos aqui. Obrigada, deputado. Professor Doacir. Não, perfeito. A questão da reforma política, de fato, é
está na prioridade da agenda nacional, né? Desde, como bem pôs o deputado Venere, desde 2013, das manifestações, né? E que, de certa forma, é algo que também está sendo discutido já há quase 10 anos, mas não tem ido, certamente, para frente. O importante nesse momento, até porque vamos iniciar uma nova legislatura em 2015 com os colegas, é sabermos certamente quais são os temas dentro dessa grande reforma política que seria justamente a prioridade. Concordo com o Felipe, tem que pensar a questão da constitucionalidade da reforma, mas sim os temas urgentes. E você, certamente, juntamente com os seus colegas na Assembleia, identificando justamente qual é a prioridade. Então, eu acho que esse espaço será importante, certamente, para nós já sinalizarmos, né, nesse sentido. A gente tem ouvido muito essa discussão em torno do plebiscito, né? Foi uma coisa que a presidente reeleita ela colocou. Como é que se pensa isso em termos de partido? Porque a ideia aqui é um pouco discutir como é que os partidos se posicionam em relação a isso, né? Porque a sociedade ela tem, mesmo os que não se interessam tanto por política, têm se manifestado de uma forma muito constante nas redes sociais. A gente vê que a política ela tem sido informada por essa forma de participação que a tecnologia tem trazido. Então, como que o político, né, como que o deputado Felipe, como que o deputado Venere pensam esse processo das redes sociais informando, se há um antagonismo na sociedade, por isso se debate novamente a reforma política? Recentemente entrevistei o professor Hélio Rubens Godoy e a monografia dele foi sobre a reforma política em 2000 e continua uma questão. Cada vez que aperta o sapato, puxa a reforma política. Então, exatamente, né? Ela continua uma questão atual e ela vai e volta e por quê, né? Eu acho que esse é um ponto interessante que eu gostaria que vocês falassem um pouco, tanto os deputados quanto o professor. E o outro em relação à questão do próprio plebiscito, se cabe isso, se cabe um plebiscito, se cabe um referendo. E a outra questão, se chamar uma constituinte extraordinária, né, que é uma coisa que a mim me incomoda, né? Eu queria ouvir um pouquinho, começar pelo Felipe. Não, com certeza. Eu acredito que, primeiro ponto, que é o do plebiscito ou do referendo, hoje no Congresso as maiores forças políticas, a maior parte dos partidos defende o referendo. Para quem não tem conhecimento na área, o plebiscito tem primeiro a votação popular, decidindo quais as linhas mestras, as diretrizes, e depois o Congresso aprova ou não, vai ter que aprovar, claro. E no caso do referendo, primeiro é um projeto feito pelo Congresso Nacional e que vai para o voto da população, referendando ou não. Eu, particularmente, sou a favor do referendo por uma questão técnica, que eu acredito que o plebiscito, como eu já falei, mexe com muitas questões constitucionais da reforma política, e o artigo 14 da Constituição fala lá dos modos de votação direta da cidadania, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E, de outro lado, o artigo 60 da Constituição, que fala da PEC, que fala das reformas na Constituição, como que a gente pode mudar o texto constitucional, ele não elenca nenhum desses três como legitimados para mudar a Constituição. Então, o que acontece? Eu acredito que o referendo é mais viável, porque o Congresso aprovaria as medidas infraconstitucionais e as medidas constitucionais, que teriam que ser aprovadas cada uma por um quórum diferente, a medida constitucional por 3/5, em 2 votações em cada casa, na medida infraconstitucional de maneira diferente, como lei ordinária, e depois iria para a população realmente referendar se é a vontade popular. E no caso da Assembleia Constituinte, eu não sei se é o seu receio, eu acredito que é o meu também, porque eu acredito que na teoria constitucional, a Assembleia Constituinte ela é originária, não existe Assembleia Constituinte para mudar pontos específicos da Constituição. O próprio professor Carlos Aires Brito, ex-ministro do STF, diz que nenhuma Constituição pode ter a síndrome do coveiro de si mesmo, ou seja, nenhuma Constituição prevê uma Assembleia Constituinte, porque ela não tem um poder limitado a pequenos temas, ela tem um poder geral e nenhuma Constituição pode prever o seu fim. Então seria uma questão mais de fato do que de direito. E a posição também do professor Carlos Sanfeld também, que é o professor da PUC de São Paulo. Acredito que esse é mais ou menos as linhas que a gente segue. Tadeu, você sente o mesmo incômodo que nós? Eu acho que quando se fez o debate sobre a Constituinte, que inclusive é o plebiscito popular pela Constituinte, que foi lançado por várias entidades nos meses de setembro e outubro, principalmente setembro, que começaram a ser feitas as coletas de assinatura, e até lhe passei um dado, foram 7.754.000 assinaturas e votos, né? Não assinaturas, votos, mas consequentemente assinaturas.
ele tem muito mais um poder de mobilizar do que efetivamente de fazer com que você tenha uma constituinte, uma pré-constituinte, para que altere. Eu acho que se você não fizer uma mobilização social, o Congresso fazer uma reforma para si mesmo é uma tragédia. É uma tragédia, porque o Congresso é ruim, a Assembleia é ruim e a Câmara é ruim. Nós temos um sistema político no Brasil horroroso, é o pior sistema do mundo. É que onde as pessoas votam em João, elege Maria, onde a empresa põe milhões de reais, por exemplo, a Friboi bota milhões de reais nas campanhas eleitorais e tem financiamento do BNDES. Quer dizer, você tem o voto obrigatório, você tem... Então, o nosso processo eleitoral ele é muito ruim. Acho que não tem nenhum processo eleitoral tão ruim no mundo quanto o nosso. E nós somos vítimas e cúmplices desse processo. Então, pensar que os deputados que foram eleitos vão fazer um processo de uma nova lei eleitoral, uma reforma política, uma nova lei eleitoral, que venha, de alguma forma, lhes tirar aqueles privilégios que já detêm, é uma bobagem. Eu acho que, tanto eu penso que é uma bobagem, que o Congresso, com toda a manifestação que há hoje contrária da população, as manifestações todas, até hoje não tocou num ponto que não é moral, mas ele é emblemático, que é a aposentadoria de deputados e senadores, que para mim é uma excrescência. É uma coisa assim absurda, e nós não tivemos nenhum deputado e nenhum senador em todos esses anos que levantou uma bandeira contra a aposentadoria dos deputados, dos próprios deputados e senadores. Com 4, 5 mandatos, 3 mandatos, 2 mandatos tem aposentadoria proporcional. Então pensar que os próprios deputados ou senadores vão fazer uma reforma que de alguma forma lhes barre a possibilidade de continuar, eu pessoalmente não vejo isso acontecer. Eu acho que é muito mais fácil fazer um remendo, faz um negócio cosmético e não muda nada. Fica meio do jeito como está. Ele começa bem e termina, não se sabe exatamente como. Agora, obviamente que há uma correlação de forças que se impõe nisso. Eu acho que todo o processo político é uma correlação de forças, não há como você negar isso. A presidente Dilma iniciou o processo de debates no processo eleitoral, quando foi iniciado esse debate, como um plebiscito. Hoje ela já muda a sua posição para ser um referendo. Sim. Por uma questão óbvia, Ela sabe que as forças que nós temos dentro do Congresso Nacional provavelmente não, elas iriam incidir no processo e não iriam concordar que se fosse um referendo, que esse referendo fosse levado a termo. Agora, penso que há também um paralelo nessas duas situações, que é justamente o projeto de lei de iniciativa popular que está se propondo, que é o que eu até comentei com vocês no início aqui, Felipe, que é você ter, através da OAB e de diversas outras entidades, um projeto de lei que é oferecido como uma iniciativa, projeto de lei de iniciativa popular no Congresso, que não significa que ele tenha uma tramitação diferente de qualquer outra, ele vai tramitar normalmente, vai ter todas as votações e as disputas iguais, mas já vem com um respaldo, inicialmente de mais de 1,5 milhão de assinaturas, o que me parece um peso muito grande. Eu penso que nós vamos iniciar esse processo agora. Você lembrou, o professor também lembrou que em 2002, 2013 já se falava em fazer a reforma. Aliás, a Constituição nossa já nasceu em 88, com 89 o pessoal querendo fazer reforma. Era uma Constituição absolutamente reformista, mas não reformada. Porque um ano depois eu falava que tinha que mudar. Porque é um pouco da nossa natureza. Nós somos uma democracia extremamente frágil ainda, incipiente. É uma democracia que ainda tem o voto obrigatório como sendo o cabresto eleitoral, porque aí o camarada vai votar, mesmo sabendo que o seu voto lá, se não ocorrer, vai dar uma multa de R$5, mas se sente compelido a votar. Sim. Com uma disparidade imensa, onde o peso da informação que é dado pelas redes, não necessariamente pelas redes sociais, mas pela mídia de forma geral, impressa, televisão e rádio, é muitíssimo maior do que qualquer outro. Os debates que você viu na televisão, eles são muito mais uma peça teatral do que exatamente um debate. É aquela coisa que o senhor tem 5 segundos, falta para você corta. Isso não é debate. Sim. Então, acho que no Brasil nós perdemos a cultura política de fazermos os debates. E me parece que o processo, eu vejo com muito bons olhos, nós temos um processo que esse projeto que a OAB, como eu falei, a OAB e outras entidades levam a termo hoje, levam à frente, porque ele mobiliza a sociedade. Se não houver mobilização da sociedade, nós vamos ter mais uma reforma que vai ser mais ou menos uma coisa cosmética. Ela vai tirar uma coisinha aqui, vai tirar outra lá, mas não vai cortar essencialmente o que hoje incomoda
as pessoas, né? Ela vai manter as estruturas da forma que é, não vai ser algo parecido com algumas pessoas falam, vamos fazer igual aos Estados Unidos, seria um desastre. Né? Seria um desastre. Nós acabamos de ter uma eleição americana 2 dias atrás que 30% da população participa. Portugal, 19% da população participa. 19%. Quer dizer, você não tem mais do que isso, 20%, porque as pessoas se desinteressam da política. E a política, ela é quase que uma autogeradora de notícias ruins. Então, será que esse é um processo que nos afasta de uma reforma política, desculpe só para concluir, onde nós tenhamos uma reforma que seja só de aparência. Você faz de conta que vai cortar recursos privados do ponto de vista empresarial e vai ser com recursos públicos, mas depois vai ver que o recurso público se soma ao recurso privado porque as campanhas são muito caras. Muito caras, elas são absurdamente altas e pior, elas, na maioria das vezes são fraudes, as prestações de contas são fraudes. Caixa 2. A pessoa diz, eu me elegi com 30 mil reais. Bom, então me explique como é que faz isso, porque eu sinceramente não sei. Não tem isso é falso. Então, você finge que gasta pouco, o Tribunal Regional finge que acredita e a população também finge que está sendo aquilo ali. Não existe eleição com 30 mil reais, com 20 mil reais. É uma bobagem, mas infelizmente a coisa caminha por aí. A pergunta vinha nessa linha, até o Doacir pode aprofundar, o desconforto que as pessoas têm com a classe política. Né? De repente até o Felipe que está entrando agora nesse campo, a desqualificação, né? Não só do político, mas também da política como mecanismo. Né? Você desqualifica o político e por consequência você desqualifica o campo da política. A impressão que eu tenho nessa linha é que talvez as discussões pelas redes sociais elas tenham acendido um pouco essa forma de participação. Mas o Doacir pode falar um pouco mais disso, que ele tem um grupo de pesquisa que trabalha com esses dados. Veja bem, de certa forma, eu acho que essa discussão em relação a referendo ou plebiscito, né, eu entendo que esse momento é extremamente crucial, né, para ser benéfico para o nosso sistema político, enfim, é dar oportunidade de participação da sociedade. Independente se for referendo ou plebiscito. Isso deve, de maneira urgente, de fato, trazer a sociedade, trazer a população para, juntos, repensar as regras do jogo. Concordo com o deputado Tadeu Venere que, de fato, as chances são mínimas dos próprios jogadores reverterem as regras contra si próprios. Então, a sociedade tem que ser chamada. Deixa eu colocar uma pimentinha aí, que a gente pensa assim, né? Vamos chamar a sociedade para fazer um referendo, um plebiscito, seja lá qual seja o mecanismo de participação. No entanto, constitucionalmente, o poder da reforma política já cabe aos que estão lá, aos deputados que estão lá. Como é que fica? Fica um ponto de interrogação aí. Eu acho que não. Professor, posso me interromper? Eu acho que não, Vanessa. O Frei Beto tem uma frase que eu gosto muito, eu já lhe falei uma vez isso. O Frei Beto fala que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. E eu continuo acreditando nisso. Eu sou oposição ao governador Carlos Alberto na Assembleia Legislativa há 4 anos, vou ser oposição há mais 4 anos. Nós fomos base de apoio do governador Requião e também oposição em alguns temas durante 8 anos. E todas as vezes que temas polêmicos foram tratados na Assembleia Legislativa e que tinham interesse popular, só foram aprovados quando houve pressão da população. Sem pressão não adianta, nós temos uma elite do ponto de vista econômico, cultural, político, social, que se apoderou do espaço da política. A política ela é um espaço privado, ela não é um espaço público. E por ser um espaço privado, as decisões favorecem, como o professor quase coloca, muito mais o interesse privado do que o interesse público. Por que uma empresa, volto a dizer, por que uma empresa financia um governador, financia um senador, financia um deputado? Porque ela gostou da cor dos olhos dele? Não, porque depois reverte em votos, aqueles votos revertem em votos para situações específicas dentro do Congresso, dentro da Assembleia, dentro das câmaras, ou dentro do Executivo, que vão beneficiar, seja com refis, seja com projeto de financiamento indireto, seja com algumas coisas que interessam com nichos muito específicos. Então eu penso que assim, é possível que o Congresso tenha, e concordo, tenha essa especificidade de não mudar aquilo que possa de alguma forma lhes tirar uma parcela de poder. Mas eu também sei que todos que estão lá têm uma votação daqui a 4 anos. Sim. E se houver uma manifestação popular muito contundente, ora,
Então, ninguém fica livre disso. As pessoas correm e correm muito quando vem gente. O referendo, ele seria na minha opinião, né, como cientista político, o referendo seria uma sensação de participação, no meu entendimento. Ele não seria uma participação efetiva. A população, ela sentiria que está participando do processo. Porque ele já tem o poder constitucional de fazer as reformas, os políticos já têm esse poder. Concordar ou não, né? Não, então, mas aí que tá. Eu fico ainda com essa coisa, eu entendo o que você fala, mas a minha sensação né? Mas aí, Felipe, fala um pouco pra gente, qual que é a tua percepção? Na verdade, eu vejo que há 2 pontos nisso. Como o deputado Tadeu falou, e acho que todo mundo sabe, é muito difícil a gente acreditar que os próprios membros do Congresso vão mudar regras do jogo que não beneficiem eles mesmos. É muito difícil a gente imaginar que eles vão fazer reformas essenciais para mudar o sistema que eles usufruem, que eles se elegem dessa maneira. Então, o que eu acredito que também é o problema do Brasil na política? É a cidadania. Eu não vejo, as eleições passaram agora no dia 26, deu 2 dias que o Facebook ficou inundado de manifestações, de pessoas dizendo que iam criticar o atual governo, de outros dizendo que iam estar acompanhando, iam estar também aprovando as boas medidas do governo. E passou esses 2 dias, eu não vejo mais a população no Facebook, nas redes sociais se manifestando, acompanhando os assuntos, vendo os noticiários locais. Você acha que esmoreceu, então? Isso, e eu acredito que a reforma política, o problema do plebiscito via Assembleia Nacional Constituinte é um problema histórico das constituições. Se a gente amesquinhar, se a gente fizer uma reforma que não seja conforme os ditames constitucionais, mesmo que não seja aquela que a gente quer, a gente corre o risco de daqui a pouco a gente estar propondo a Assembleia Constituinte para reformar pontos de direitos fundamentais que são cláusulas pétreas. Daqui a pouco vão estar propondo lá para a gente fazer qualquer votação e as minorias vão ser esmagadas dentro de um país. Por isso que a Constituição é rígida, por isso que o sistema é esse desde a Constituição da Virgínia nos Estados Unidos, desde 1776, que eu acredito que se a gente amesquinhar agora a Constituição, fizer a Assembleia Constituinte, depois a gente vai ficar com um cenário no qual toda mudança que a gente for propor, eles vão criar uma Assembleia Constituinte específica. Isso realmente vai amesquinhar, acho que, direitos fundamentais e cláusulas pétreas. Entendi. Daci, desculpa, eu então, peguei a tua não, fala. Perfeito. Veja bem, essa necessidade, só retomando do ponto que eu havia parado, de trazer justamente a população, a sociedade para participar, eu me oriento no seguinte detalhe. Podemos trazer a partir de junho de 2013, mas observa-se que o próprio comportamento hoje do eleitor é um comportamento extremamente desconfiado em relação à classe política partidária brasileira. As pesquisas mostram isso. A desconfiança em relação aos partidos políticos, a desconfiança entre o Congresso Nacional. Então, é dizer que a possibilidade de trazer novamente a participação, independente de que seja nesse momento, veja, eu entendo a diferença do referendo e plebiscito, né? Independente de qual instrumento, é trazer a população para revestir um pouco de moralidade, né? Seria a forma de uma prestação de conta da classe política, né? E que, de certa forma, eu volto a chamar a atenção. É algo que está em pauta já há 10 anos, né? E que talvez a grande questão que se observa até então estava no discurso, né? Extremamente discurso, e que tem que ser posta em prática, né? Sabemos que hoje tem partidos, como é o caso, o próprio PMDB vai mandar um projeto para uma reforma política possível, né? O próprio PT, enfim, ou seja, são articulações que ainda estão no plano das ideias, né? Mas que, de certa forma, tem que ir à frente, né? Concordo com a professora no sentido que, de fato, o referendo seria uma pseudo-participação, mas o importante é que, ao meu ver, a sociedade ela possa participar, se sinta participando, né? E que, de fato, comece a rever as regras do jogo. Porque parece que o brasileiro ele está hoje extremamente cético em relação às instituições democráticas, partidos políticos, representantes, mas não está cético em relação à democracia. Porque nós tivemos a questão de alguns dias, em âmbito nacional, uma disputa extremamente acirrada, que até então nós não tínhamos, né? E que, de certa forma, prevaleceu a regra da maioria, venceu. Né? E agora está aí, né, o trabalho para a presidenta certamente tentar comportar essa minoria que teoricamente não votou nela durante o seu mandato. Né? Então parece que isso é um ponto positivo hoje do brasileiro, ele ter avançado no reconhecimento da democracia como sendo importante. Né? Agora, as regras, as instituições políticas democráticas, é o momento certamente de se fazer essa reflexão e propor alterações. Obrigada, professor Daci. Nós vamos para um intervalo, já voltamos com o Política Consciência.
Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, que é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos ao programa Política Consciência. Para dar continuidade ao final do primeiro bloco, eu gostaria que o professor Doacir retomasse essa discussão, né, da sensação, ou chamasse um pouco a atenção de como que os políticos, né, podem produzir uma revalorização, né, tanto da classe política quanto do campo da política. É porque eu me apresento como cientista político, né, cientista política, e o pessoal fica, não, mas ainda bem que fica o ciência, né, estamos conversando. E aí, como é que lida com isso, né, no campo pessoal, um pouco, né, com essa questão da revalorização no campo da política, da revalorização da política, professor? Veja bem... O Tadeu está se divertindo lá. Veja bem, o que de fato eu comentei há pouco, né, a impressão que nos passa é que de fato o campo político, enfim, a classe política partidária, ela está, né, na bolsa de valores extremamente baixo em relação à população. Aqui, não somente aqui no Brasil, vale lembrar, pesquisas mostram que isso está se tornando um fenômeno nos Estados Unidos, na Europa, enfim, e que de certa forma serve como sendo o contraponto para que os representantes passem justamente a repensar os seus comportamentos. Talvez porque nós vamos observar justamente o seguinte: as manifestações de 2013 foram às ruas, né, se mobilizaram, criticaram, parece-me que o comportamento dos representantes atuais, né, em que de fato houve um novo processo eleitoral recentemente no Brasil, novamente a população participou de maneira significativa a partir do voto, reelegeu seus representantes, né, mas ao meu ver ainda está, né, aquilo no ar. Né? Tem que se repensar o comportamento da classe política. Eu acho que um processo, uma forma seria justamente isso, essa aproximação a partir da possibilidade da reforma política, né, tratando alguns temas cruciais, né, corrupção, financiamento de campanha, o próprio sistema eleitoral proporcional. Eu acho que é algo que tem que ser, talvez, para aproximar a questão da representação, né? Então, é justamente nesse sentido, trazer novamente essa referência do representado, né, junto ao seu representante. Vou começar com o Felipe. Felipe, essa forma do professor, como é que a gente operacionaliza?
Você que está começando, que acabou de entrar, que eu já vi na rua, né? Exatamente. Eu acredito que é jovem. Exatamente. Eu acredito que a população não pode parar na indignação. Hoje é tema batido falar que todo mundo está indignado com o sistema político de hoje. Está indignado, como eu vi na campanha muito antes, porque trabalha o dia inteiro, paga um monte de imposto no ano inteiro e chega em casa à noite e vê o quê no telejornal ou quando abre o jornal? Caso de corrupção em cima de caso de corrupção em todos os partidos e na maior parte dos governos. Então não é um caso setorial. E o que acontece? A população está indignada, só que para por aí. E eu acredito que um processo social só se constrói para o futuro quando a gente transforma a indignação em construção de futuro. Que aconteceu em todas as revoluções mundiais, Revolução Francesa, que aconteceu no caso dos direitos dos afrodescendentes nos Estados Unidos. A gente não pode apenas protestar na rua, a gente tem que continuar exercendo nossa cidadania no dia a dia. A gente não pode se indignar só numa eleição porque perdeu por um pouco de voto. A gente tem que respeitar, primeiramente, o sistema democrático que a gente tem, respeitar a maioria que elegeu o atual governante do nosso país, e temos que, a partir disso, a gente começar a construir, começar a debater os temas, pegar os segmentos e construir temas setoriais, temas de desenvolvimento econômico regional. Então eu acredito que a gente ainda tem muito, e eu me incluo isso como cidadão brasileiro, a gente ainda tem muito que aprender com outros sistemas pelo mundo que conseguiram realmente transformar a indignação em atividade política. Eu acredito que é nessa linha. Legal. Tadeu, dentro dessa linha que o deputado está falando, a gente pode pensar que as jornadas de 2013, elas se traduziram em alguma coisa concreta? Eu acho que a jornada de 2013, ela começa com uma determinada ação, né? A questão do MPL, por conta do Movimento Passe Livre, por conta da redução das passagens, e obviamente que ela cresce para outros, deriva, né, para outros setores. Ela deriva para que você tenha mais saúde, mais educação, mais transporte, ela deriva para mais Estado. O que as pessoas estão dizendo nas ruas, e as pessoas que estão nas ruas, na sua grande maioria, são pessoas que vêm da periferia e dizem que nós precisamos de um transporte melhor, nós precisamos de educação com mais qualidade, nós precisamos de saúde com mais qualidade, ou seja, nós precisamos de um Estado que possa atender melhor as pessoas. Isso politiza o processo. Tanto que as respostas que foram dadas nas eleições agora, elas têm a ver com o processo de mais Estado e tem a ver também com todo um debate que se faz a respeito da política. O que me parece só é que nós temos ainda, como eu falei, temos uma cultura do imediatismo. E eu acho que a nossa democracia, quando fala que ela é frágil, é porque ela tem poucos mecanismos de defesa. Quando você vê as pessoas terminam a eleição no domingo seguinte, na semana seguinte, as pessoas vão às ruas, que é absolutamente legítimo questionar o comportamento da presidente Dilma, mas junto com as pessoas tem algumas pessoas pedindo volta aos militares. Essas pessoas falam isso, têm que ser punidas. Ora, como que se usa uma tribuna de um espaço como fez, inclusive, o Bolsonaro, o deputado Fidalgo, vai à tribuna do Congresso Nacional pedir um golpe militar? Isso tem que ser preso. Exatamente. Eu acho que uma pessoa que defende o golpe militar num regime democrático, ela está transgredindo todas as leis que nós temos e se espelham numa pseudo-democracia onde se pode tudo. Eu fico imaginando se nos Estados Unidos, que às vezes as pessoas têm tanta referência, nós tivéssemos um movimento feito por jihadistas que fossem lá prever o seguinte: nós queremos um Estado Islâmico dentro dos Estados Unidos. Ora, seriam presos, levados para Guantánamo no mesmo dia. Não tem como você ter uma democracia onde algumas pessoas preguem o fim da democracia porque perderam as eleições. Isso é uma aberração num processo democrático. Então, quando a gente fala em reforma política, eu acho que é um processo que e é legal que a gente pense na reforma, mas pense também no processo de ser debatido com outros segmentos da sociedade, não para que tenha este ou aquele ganho. Eu acho que é muito correto quando o presidente da OAB, o Marcos Vinícius, diz que a reforma política não é nem do governo nem de oposição, é da sociedade. Sim. Porque aí realmente, se ela for sentida pela sociedade como algo que possa melhorar a vida da sociedade, ela vai ser abraçada pela sociedade. Senão ela vai ser mais uma coisa que vai acontecer, vai passar e as pessoas vão voltar às suas vidas normais, né, sendo ou não contempladas com aquilo que se pretende como reforma. Agora, é claro que a reforma política, ela depende, no meu entendimento, volto a dizer, ela depende muito da participação popular naquilo que ela vai ter de resultado. Senão, os segmentos, eu lembro da Constituição de 88, quando foi construído o Centrão, o senhor lembra disso. O Centrão foi um grupo bastante conservador que começou a perder espaço dentro da Constituinte, né, por conta de toda a mobilização que se tinha, a partir do fim do regime militar de 84, e obviamente também com o Sarney já numa situação bastante difícil, e você cria o Centrão para garantir
algumas prerrogativas que vinham já do regime autoritário. E mantém essas prerrogativas. Tanto é que elas são mantidas até hoje. O segundo item, então, se eu não estiver enganado, o segundo item da nossa Constituição, quando fala da forma de representação, né, que você será representado indiretamente por vereadores, deputados, senadores, e o terceiro fala diretamente, através do plebiscito, referendo e projeto de iniciativa popular. Nós não conseguimos, aqui no Paraná, nós não conseguimos fazer com que fosse regulamentado. Quer dizer, é uma coisa de 1989, que é a Constituição Estadual do Paraná de 89, e que na Constituição Federal de 88 também você não consegue regulamentar. Você aceita tanto que o projeto Ficha Limpa, outros projetos que chegaram até o Congresso, eles chegaram e foram apresentados por um deputado. Nós não conseguimos regulamentar como que isso é feito. Por quê? Porque tem-se um medo terrível que se a população tomar, como se fosse tomar Bastilha, né? Se ela tomar para si algumas coisas que são suas, elas podem quebrar todo um paradigma que tem, que é uma sociedade patrimonialista, uma sociedade piramidal, uma sociedade extremamente violenta. A nossa sociedade é extremamente violenta, preconceituosa, hierarquizada, e uma sociedade que prevê o benefício e o privilégio para aqueles que já têm os benefícios e os privilégios. Eu acho que aí é que reside a necessidade de nós fazermos uma reforma política para elegermos segmentos da sociedade que possam, de alguma forma, se sentir representados. Nós temos 50% de negros no Brasil. Quantos por cento de negros no Congresso? No Paraná, 25% a 27% de negros. Nenhum negro na Assembleia Legislativa. Nenhum. Nunca tivemos. Mulheres, 51% de mulheres. Quantas mulheres no Congresso? 10%, 15%. Isso não é representação. Ah, não, nós vamos dar uma cota de 30% do partido. Isso é balela. 30, 40, 50. Eu até acho que você deveria dar 50% da cota. O partido apresentou mulheres só para fechar a cota, ótimo, não elegeu nenhuma. Aquelas vagas não são preenchidas por ninguém. É assim na Suécia, é assim na Finlândia, é assim na Noruega. Então, mesmo. De fato, ou se põe uma mulher que vai concorrer e vai ser eleita para representar o seu partido, ou você vai perder aquela vaga. Aí você começa a jogar para valer, porque hoje é uma enganação. Mas isso que você está falando pega muito o reflexo da sociedade, né? A gente faz de conta, faz de conta. Você cria uma cota, você faz de conta que as mulheres estão concorrendo, que os negros estão concorrendo, enfim, fecha o pacote e segue. Mas eu acho que isso desvaloriza, ele volta ao ponto lá das jornadas, ela desvaloriza as instituições políticas brasileiras, ela desvaloriza os espaços institucionais de participação, então a fórmula, né? Qual é a fórmula para você ver aquela movimentação que teve em 2013 e como é que você traduz isso em mudanças agora? Né? Um dos mecanismos que, pelo jeito, está ficando claro na mesa seria o referendo, ainda que pela sensação, né, de que você está fazendo parte daquele processo, que você está referendando que o Congresso tem que fazer a mudança. E se não referendar? Aí é que acho que a pergunta que a gente tem que fazer. Todo mundo está jogando, achando que, né, professor, que todo mundo vai concordar. E se não concordar? Tem que pensar, se a população de fato chegar com assim, não, isso aqui não me representa. Exatamente. Então, mas é nessa linha que eu estou tentando chegar, porque você desvaloriza os partidos, você desvaloriza os sindicatos, que a gente viu uma quebra muito grande de representação, quer dizer, você tem crescimento de outros segmentos que não são os vinculados à política, né, à grande política, e como é que fica essa representação no Congresso? Então, o espaço da política tem ficado esvaziado, e a população na rua em 2013, ela parece que reforça um pouco isso. Eu não sei se o Felipe tem essa sensação, o Tadeu eu sei que tem, mas e você, deputado? Eu tenho também, eu gostaria de falar também uma reforma que eu estou levantando, que eu acho que deveria até às vezes ser tratada junto ou preceder a reforma política, que é a reforma legislativa do nosso sistema de representação brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Hoje a indignação da população, 90% no mínimo, é corrupção. É o que a gente ouve na rua. Por que você não vai votar em tal candidato? Por que você anula o voto? Porque política é tudo bandido, porque política é tudo igual. Então o foco da corrupção é muito forte. E o que eu acredito hoje? Que no nosso sistema legislativo, ele auxilia, ele beneficia esse esquema de corrupção. A gente copiou o sistema parlamentarista italiano no segmento das medidas provisórias. Ou seja, hoje no nosso sistema o presidente manda para o Congresso Nacional medidas provisórias e pedidos de votação em urgência constitucional e isso tranca a pauta. Ou seja, o Congresso, ele hoje em dia e há muito tempo, ele fica travado votando apenas projetos do Executivo e não tendo a sua independência funcional, não tendo votação de projetos importantes nas pautas nacionais. Então, o que isso beneficia? Quando essa relação
fica tão desproporcional entre executivo e legislativo, não só a nível federal, mas estadual e municipais também. Isso dá brecha para a corrupção, porque quanto mais um poder precisa do outro, opa, eu preciso comprar uma base parlamentar aqui. E aí que surgem esquemas de todo tipo, de comprar realmente os parlamentares, em troca de cargos, em troca de dinheiro, como muitas vezes na história a gente já viu. E eu acredito que essa é uma reforma que a gente tem que fazer. Não permitir mais que o executivo, em todos os níveis, tenha tanto poder sobre o legislativo, poder de coerção às vezes. Eu vejo deputados que têm medo de votar contra o executivo porque ficam com medo de perder as benesses. A gente tem que rever esse sistema. O legislativo é para ser forte, talvez para ser o poder mais forte que a gente tem na República. Porque é o único poder em que a gente não tem uma opinião só. A gente não tem alguém que foi um concurso público, a gente tem opinião popular. São pessoas que representam todos os segmentos da população. Então, realmente, esse amesquinhamento do legislativo é o que mais me incomoda hoje no sistema. Eu acho que o Felipe toca um ponto interessante. A fragilidade do legislativo sempre foi um grande negócio. Sim. É interessante que tenha um legislativo frágil, porque seja só um poder homologador. Né? Tudo que ele faz, ele homologa. Tanto é que o poder de veto está sempre com o executivo. E a outra coisa que eu acho também uma excrescência, são emendas parlamentares. Sim. Tem que ter emenda parlamentar, meu Deus do céu, o executivo executa, ele faz. Para que raios que você tem que ter 12 ou 13 milhões de emenda para ir lá no seu curralzinho, a ambulância veio aqui porque o deputado trouxe, o posto de saúde porque... Isso vicia a população, vicia o deputado, vicia a população. Então nós não temos deputados, nós temos despachantes. Despachante, só vai lá para despachar. Tanto é que dentro do Congresso, dentro da Assembleia, dentro das câmaras, você tem pouquíssimas pessoas que debatem. Sim. A maioria só está lá mesmo para pegar uma coisinha aqui, correr ali, se o governador dá, que bom, se o governador não dá, né, vamos lá dizer amém para o governador, se o presidente diz, se o presidente não diz, vamos dizer amém para o presidente, e ganha, acho que como você lembra, Felipe, ganha cargos e ganha favores em troca, e ganha patrimônio. Não, eu tenho uma coisa que foge um pouquinho disso aqui, mas eu tenho afirmado sempre e vou reiterar. No serviço público, essa é uma opinião pessoal, não tem nada a ver com o meu partido, é uma opinião pessoal. No serviço público, seja você desembargador, o ministro, que são os cargos mais elevados do ponto de vista remuneratório da República, ou um funcionário público que iniciou a sua caminhada com um salário mínimo, não há como enriquecer se você não tiver patrimônio anterior, se não tiver atividade fora, a não ser fraudando. Não existe. Não conheço quem consiga ficar rico no serviço público a não ser roubando. Não tem jeito. Então o camarada é deputado, chegou lá com um caminhãozinho, um carrinho, de repente tem carro, tem casa, tem fazenda, tem chácara, tem sítio, tem avião, tem não sei o quê. De onde que aparece? Foi Deus? Eu fiz uma carreira jurídica. Tá bom, você ganha não sei quando, de repente você tem um patrimônio incompatível. Então essas coisas que a gente fala na reforma política, na corrupção, a corrupção é um processo que ela beneficia muita gente, senão ela não existiria. Sim. Ela não existiria se ela não beneficiasse uma parcela significativa de quem tem poder. Tá aí a ela claro, ela é um processo de troca. Ela é um processo de troca que beneficia. Eu até acho que dos BRICS, talvez o Brasil seja um dos países, até o Romano fala isso, né? Seja um dos países menos corruptos. Dos países que estão aí. E lembrando que a corrupção não é uma invenção, claro, né? Aqui do Brasil. É só lembrar o final da Segunda Guerra, o que os americanos fizeram na Europa. Quando o Partido Comunista começa a crescer na Europa, você compra Deus de todo mundo. Você derrama uma quantidade de bilhões de dólares, não é só o Plano Marshall, né? São outros projetos também que não são tão republicanos, porque a corrupção interessava muito, se precisava quebrar as instituições. Até poucas décadas atrás, os Estados Unidos era um país extremamente corrupto, do ponto de vista das suas instituições. Então, eu acho que a corrupção, o processo de poder, o não controle deste patrimonialismo é que gera toda essa situação que nós temos. E as pessoas se afastam mesmo da política por isso. Eu não me meto, é isso que você falou, Felipe, eu não vou me meter nessa sujeira. Eu acho que todo político é ladrão. Eu vou nas escolas e falo assim, todos concordam que todo político é ladrão? Todo mundo levantou o braço. Todo político é ladrão. Aí você vai fazendo debate, como é que você faz quando você recebe o starzinho para colocar lá? 9h55. Você olha para o lado, não tem ninguém? Ótimo. E vocês colocam que horas? Aí o mundo fala, a gente põe 10h15, porque a gente sabe... Então veja, claro que isso não é corrupção, né? Porque não é entre público com privado, até porque seria, mas não é.
Mas, Sim, mas é um mecanismo do jeitinho. É uma cultura, né? de você é ter nascedouro. vantagem, sabe? É uma cultura de você burlar o Estado. É uma cultura de achar que o Estado sempre pode ficar de lado. O processo todo que aconteceu no Brasil recente, ele remete muito a isso. Nós não somos diferentes do resto do mundo, né? Nós não somos uma ilha, nós somos uma Bélgica, nós não somos uma Noruega. Então essas coisas assim são muito complicadas, porque elas são construídas para isso. Eu acho que aí é que a reforma política, ela não é uma panaceia. Ela não é uma panaceia, ela não vai resolver todos os problemas do Brasil, ela vai resolver o problema eleitoral. Sim. Os outros vão continuar tão graves ou mais graves do que nós já temos hoje. E eu acho que é esse o sistema, mas eu insisto muito, se nós tivéssemos... Veja a CPMF, desculpe só meu negócio assim. Por que a CPMF acabou? Porque ela cobrava 1%, 0,50% no imposto. Não é. Tanto que se propôs que fosse 0,01%, porque você começava a pegar pessoas que declaravam-se isentas no imposto de renda e movimentavam na sua conta bancária 20, 30 milhões de reais. Que isento é esse? Então veja, há todo um mecanismo de se fraudar o Estado e que depois, eu sou muito crítico na Assembleia, essa história de aditivos contratuais. Você faz a licitação, né, ganha a licitação com a menor proposta e tem 200 aditivos, claro, não pode ser 200, você tem um limite, mas tem aditivos que quase dobram o valor que você está fazendo, porque daí você faz uma obra menor. Então há um processo de fraude generalizado na sociedade, mesmo com aqueles assim, eu não me meto em política, é todo mundo ladrão, Sim. mas eu banco o candidato. Então, quem banca o ladrão é ladrão. Para mim não tem muito, Sim. grosseiramente. A gente volta um pouco para a perspectiva da cultura política, né? É uma discussão que o Doacir faz. Eu acho que vale a pena mostrar que a raiz está lá, né, Doacir? Está na, perfeito. na cultura. A questão da corrupção, traduzindo de maneira simples, é o desvio de atender o interesse público para o interesse pessoal. Se nós olharmos na essência da corrupção, na discussão clássica política, é dizer que a corrupção é inexorável em todo e qualquer governo. Por quê? Ela está presente no homem. O papel justamente da sociedade é estar sempre atenta, fiscalizando os representantes, porque mais cedo ou mais tarde o Estado irá se corromper. Né? E aí chega-se nessa questão que o próprio deputado Venere comentou, o deputado Francisquini, enfim, que no caso específico do Brasil é criar mecanismos para fiscalizar justamente a conduta, o comportamento dos governantes. E que, de certa forma, nós podemos ver que houveram avanços nesse sentido. Né? Lei de responsabilidade fiscal, a lei da ficha limpa. A Controladoria Geral da União. Perfeito, ou seja, houveram avanços. Né? Então, da mesma forma, quando se pensa essa ideia do financiamento de campanha, né? Perfeito. Então, nós temos aí, basicamente, 3 questões a se discutir. Né? Quem pode financiar? O que financiar? E quando financiar? Então, e quanto? O que pode financiar, quais são os aportes, enfim, e quando, porque nós sabemos que no Brasil, a partir de janeiro já começa o financiamento de campanha, nas prévias dos partidos para aprovar os candidatos. Então, ao meu ver, de fato... Na verdade, começou já, né? Porque já há uma movimentação em torno de cargos, né? No sentido que o Felipe falou, você vai loteando aqui, vai loteando lá para desenhar... Mesma diretora... Né? Mesma diretora das assembleias, das câmaras, do Congresso. Enfim, e aí nós temos a corrupção como sendo um fenômeno universal, inexorável, irresistível. Né? Será que no Brasil ela é mais grave? Mas veja bem, e aqui nós temos um aspecto no Brasil, exclusivamente, talvez o deputado Venere tocou no assunto, que está presente também não somente no espaço público, também está presente, né, nos setores privados da sociedade, né, na cultura do brasileiro, o jeitinho, enfim. Então, perfeito, é dizer que aqui no Brasil nós temos essa sensação. Agora, ao meu ver, com a reforma política, certamente já estaria sinalizando nesse sentido em, né, se controlar, criar mecanismos para fiscalizar justamente a classe política representativa. Felipe, será que um passinho já colabora nesse caminho de uma mudança? Não sei se vai ver uma mudança da cultura política, mas ela pode começar, né, a plantar algo ali que as pessoas comecem a se comportar de uma forma diferente. Estão falando, eu não consigo parar de pensar no caso do juiz lá do Rio de Janeiro, da menina, né, da multa. Então, e daí a menina ainda foi para a justiça e a própria justiça condenou a moça a pagar os 5 mil reais de indenização. Então, é um negócio assim tão surreal, que como é que você lida, né, que você tem um legislativo complicado, você tem um executivo para lá de trator,
e você tem um judiciário que, na minha opinião, tá se misturando com o campo da política, que não deveria ser, né? Freios e contrapesos, né? Como é que funciona essa ideia? Mas, por fim, eu acho que foi bastante produtivo o nosso debate. Eu vou conceder aí 30 segundos para cada um fazer um fechamento da discussão e já agradecendo e convidando para uma próxima mesa. Começar pelo Venere. Eu acho assim, primeiro agradecer, né, mais uma vez a oportunidade. Mas a gente tem muito que avançar. Nós avançamos no nepotismo, que era uma cultura comum. Indicar mãe, pai, filho, irmão, tio, que era uma excrescência também. Uma esculhambação, se indicar todo mundo. O processo do estamento, como o Roro falava, acho que ele é muito presente na nossa sociedade. Eu acho que a gente avança no debate sobre a corrupção. Aí, quando se coloca esse exemplo da moça, eu fico pensando, o mesmo juiz que aceita o auxílio moradia como sendo normal para ele, porque já tem total, mas ele tem um privilégio divino, é o juiz que manda uma pessoa que mora ou que vai ocupar em frente à casa dele uma área pública ou privada ser retirada porque ele não tem o direito daquilo. Então, acho que enquanto nós tivermos esse tipo de cultura absolutamente patrimonialista, nós vamos ter problema de corrupção muito forte, porque é o salve quem puder, né? Acho que a reforma política pode ajudar até pelo debate. Agora, depois de feita, se também não for colocada em prática, ela serve para muito pouca coisa. Muito obrigada, deputado Felipe. Quero mais uma vez agradecer, né, esse convite, ter essa oportunidade, mesmo antes de entrar na Assembleia, já poder dar minhas opiniões. Eu acredito que para a gente mudar um pouco o nosso país, a gente tem que ter algumas diretrizes. Uma delas é a reforma política, mas eu também considero muito importante o fortalecimento das instituições de fiscalização. Tribunal de Contas, GAECO, Ministério Público, Controladorias da União, Advocacia Geral da União. Ou seja, nós temos que dar condições para que a fiscalização seja forte e aconteça aqui no nosso país. Por isso que o meu pai apresentou lá em Brasília, o deputado Franschini, o projeto da corrupção como crime hediondo. Ou seja, hoje a sensação de impunidade é o que vigora para todos os corruptos e corruptores do nosso sistema. Então é esse o foco que a gente tem que enfrentar. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Professor Docir. Perfeito, perfeito. Agradeço muitíssimo também a possibilidade de participar com os deputados nessa reflexão, com a professora Vanessa. Eu entendo que é o pontapé inicial a reforma política. Certamente não é a panaceia, né? Isso daí é um processo. E eu volto justamente sempre a lembrar, o Estado, ele deve ser pensado como algo sempre em construção. A linha mestra é a seguinte, você não pode em nenhum momento tirar os olhos do Estado, que certamente aí sim, né, os instintos inatos do homem, que é a corrupção, tende justamente a se aflorar. Então é criar mecanismos da sociedade estar fiscalizando, né, institucionalizados, que já se mantenha justamente a sua autonomia, né, para que controle o comportamento não somente do governante, como também das classes representativas, né. Eu acho que a reforma política ele caminharia justamente nesse sentido, dando um retorno para a sociedade, para a participação, e já pensando, né, nas próximas décadas que aí já estão se aproximando. Muito obrigada, deputados, muito obrigada, professor, muito obrigado você que ficou com a gente até esse momento e aguardo vocês para o próximo programa, Política Consciência. Muito obrigada e até lá.